A família da minha namorada falava mal de mim na língua deles, então aprendi escondido e acabei com eles dizendo tudo o que pensava, destruindo a filha deles com um turco perfeito. Antes da minha namorada, Ayşe, me levar pela primeira vez para o café da manhã de domingo com a família dela, eu estava morrendo de medo de conhecê-los. Ela já tinha me contado dezenas de histórias sobre o quanto eles eram tradicionais. Teve uma vez em que o namorado da prima dela apareceu num jantar de feriado sem levar nada, e até hoje as tias ainda chamam o coitado de Mehmet de mãos vazias. Outra vez, uma amiga dela apareceu usando um short acima do joelho, e o pai murmurou em turco, sem vergonha, baixinho. Felizmente o pai dela já estava fora do convívio, mas mesmo assim eu estava receoso, porque eu era um americano nato, e sabia que o sonho da família dela era que todas as filhas casassem com turcos. Nos meses que antecederam o encontro, eu passei 2 horas por dia mergulhado na cultura turca. Restaurantes, mercadinhos, até casas de chá turcas. Então, quando chegou o grande dia, eu praticamente tinha decorado um roteiro mental de como me comportar e o que dizer. Ayşe, claro, não sabia de nada disso. Eu escondi tudo porque não queria que ela achasse que eu era maluco. No dia do encontro, apareci com uma caixa enorme de baklava fresquinho da melhor confeitaria turca da cidade, colônia para os irmãos dela e flores para a mãe. Cumprimentei a mãe dela, Fátima, com 2 beijos no rosto, começando pelo lado direito, como manda o costume. Tirei os sapatos sem ninguém pedir, deixei tudo arrumadinho na entrada e respondi direitinho a todas as saudações. Chamei a irmã mais velha de irmã mais velha e qualquer parente homem mais velho de irmão mais velho. Percebi que estava indo bem quando a irmã mais nova da Ayşe ficava trazendo chá para mim naquelas xícaras tulipa, dando risadinhas e dizendo como eu era educado. A mãe dela não falava inglês, mas parecia mesmo ter gostado de mim. Ela sorria toda vez que eu elogiava a comida ou reclamava desses jovens modernos como se eu não fosse americano. E você deve estar se perguntando como eu entendia tudo isso que ela dizia. A verdade é que eu fui pelas costas da Ayşe. Enquanto estudava a cultura, comecei também a fazer aulas de turco. Não contei nada para ela porque queria fazer uma surpresa no nosso noivado. Até esse ponto já tinham se passado uns 6 meses de aula e eu conseguia entender muito bem como a Fátima falava bem de mim para as irmãs da Ayşe. A Ayşe estava praticamente irradiando de orgulho. Eu só não sabia que aquilo era a calmaria antes da tempestade. Porque tinha uma pessoa que deixava bem claro que eu não era bem-vindo. A irmã mais velha dela, Zeynep. Sempre soltava comentários venenosos em inglês, dizendo que eu estava diluindo a linhagem da família. Fazia piada dizendo que eu era só um aquecimento para o futuro marido turco dela. Mesmo assim, eu acreditava que ia conquistar ela com o tempo, então só levava na esportiva. Mas da próxima vez que fui lá, tudo mudou completamente. Quando eu e a Ayşe chegamos, a mãe dela mal me olhou e perguntou em turco para Ayşe: "Por que esse estrangeiro ainda tá por aqui?" Ayşe ficou tão surpresa quanto eu, mas só revirou os olhos e entrou. Sentamos para jantar, e a Fátima serviu almôndegas e arroz para todo mundo. Enquanto isso, ela me entregou um prato cheio de carne moída crua com cebola crua. Tinha tanto suco que começou a escorrer em cima de mim. E antes que eu pudesse pedir um guardanapo, a Fátima virou para Ayşe e disse: "Isso sempre foi o prato favorito do Emre." Foi aí que tudo fez sentido. Emre tinha sido o primeiro amor da Ayşe na universidade, e ele era turco. A família não tinha me aceitado. E lá estava eu, fingindo que comia carne crua e tentando puxar assunto. Zeynep então virou para minha futura sogra e disse em turco: "O namorado dela acabou de me dizer que doner kebab é melhor na Alemanha." Eu congelei. Minha namorada ia responder, mas eu dei um leve beliscão nela por baixo da mesa, porque eu precisava testar o terreno. "Essa comida está uma delícia!" Falei em inglês com a cara mais séria do mundo. Ele disse que comida turca dá diarreia. Zeynep traduziu. O rosto da Fátima ficou todo vermelho, e ela começou a murmurar orações baixinho. O silêncio tomou conta da sala. Eu nem consegui disfarçar o sorriso. "Obrigado por me receberem nessa casa linda", eu disse. "Ele diz que sua casa cheira a loja de kebab e precisa de reforma." Zeynep mentiu. Minha namorada tremia de raiva. A Fátima já estava pronta para me expulsar. Foi aí que olhei direto para Fátima e disse em turco perfeito: "Mãe Fátima, estou aprendendo turco há 6 meses para poder pedir a mão da Ayşe em casamento da forma certa. Tudo o que sua filha traduziu foi mentira. Que Alá seja minha testemunha." Minha namorada quase cuspiu o ayran que estava bebendo. Até a irmã mais nova dela, que era considerada um anjo pela família, caiu na gargalhada. Zeynep tentou se explicar gaguejando, mas já era tarde. Eu tinha vencido.
Fátima pegou o prato de carne crua e virou na cabeça da própria filha. Que tipo de filha você é? Sem vergonha! Gritou antes de se levantar, me abraçar e pedir desculpas, me chamando de meu filho pela primeira vez. Na volta para casa, quase bati o carro de tanto que eu e a Aishi ríamos. Ríamos da loucura que tinha sido tudo aquilo. Eu nem imaginava, mas a irmã dela ainda estava engasgada com a história da Aishi se casar com um estrangeiro, e não demorou muito para ela virar minha vida de cabeça para baixo. 2 semanas depois do incidente da carne crua, tudo parecia ter se acalmado na casa da família da Aishi. A Fátima começou a me tratar como se fosse filho dela, sempre me mandando comida extra para levar para casa e mandando mensagem para Aishi perguntando se eu estava me alimentando direito. Até os primos que antes me olhavam torto, agora me cumprimentavam com carinho nos encontros de família. Mas a Zeynep ficou estranhamente calada, evitando me encarar e saindo do cômodo toda vez que eu entrava. Eu devia ter percebido que ela estava aprontando alguma. O primeiro sinal de encrenca veio numa tarde de terça-feira. Aishi me ligou chorando. Mal conseguia falar direito. Corri pro apartamento dela e encontrei ela encolhida no sofá, com o notebook aberto do lado. Ela tinha recebido mensagens no Instagram de alguém que dizia ser minha ex-namorada, com fotos antigas nossas e histórias detalhadas sobre um suposto caso que ainda estaria rolando. Como você pôde fazer isso comigo? Ela chorava, me mostrando prints de conversas que eu nunca tive, encontros que nunca aconteceram, promessas que eu jamais fiz. Sentei do lado dela com as mãos tremendo, lendo tudo aquilo. A pessoa sabia detalhes da minha vida, minha rotina, até o restaurante onde eu e a Aishi tivemos nosso primeiro encontro. Mas tinha algo estranho. O jeito de escrever era formal demais, calculado demais, como se alguém estivesse tentando soar como americano, mas não conseguisse. Aishi, eu juro pela vida da minha mãe, isso é tudo mentira, falei, puxando ela pra perto. Deixa eu ligar pro meu amigo Alex, que trabalha com TI. Ele pode descobrir de onde vieram essas mensagens. Em menos de 1 hora, o Alex chegou com a mochila do notebook no ombro. Ele trabalhava numa startup de tecnologia no centro e já tinha me ajudado a instalar câmeras de segurança no meu apartamento no ano passado. Enquanto ele fuçava o perfil falso, analisando metadados e rastreando os dados, Aishi andava de um lado para o outro na sala, de vez em quando me lançando olhares magoados. Achei, anunciou Alex, depois do que pareceram horas. O IP leva até um endereço residencial. Querem que eu mostre o local exato? Quando o endereço apareceu na tela, Aishi ficou sem fôlego. Era o prédio da Zeynep. Saímos correndo para lá. Aishi dirigia com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Encontramos Zeynep na sala de estar, com o laptop ainda quente em cima da mesinha de centro. A conta falsa do Instagram ainda estava logada. Como você teve coragem? Gritou Aishi em turco com a irmã. Criar perfil falso? Tentar destruir meu relacionamento? Zeynep nem tentou negar. Cruzou os braços e levantou o queixo com arrogância. Tô tentando te proteger de cometer o maior erro da sua vida. Ele não é como a gente, Aishi. Nunca vai entender nossa cultura, nossos valores. A discussão acabou com Aishi me arrastando para fora da casa antes que fizesse alguma besteira. Mas Zeynep não tinha terminado, nem de longe. 1 semana depois, num almoço de família pro aniversário do Aleph, eu estava ajudando a pôr a mesa quando ela se levantou e anunciou em turco, achando que eu não ia entender. Tenho algo que todo mundo aqui precisa ouvir. Eu gravei o americano praticando nosso idioma. Ouçam como ele zomba da gente. O áudio que saiu do celular dela fez meu sangue gelar. Era a minha voz. Sim, mas cortada e editada para transformar frases inocentes de prática em zombarias cruéis. No original eu dizia algo como, ainda estou aprendendo, tenham paciência. Mas na versão manipulada parecia que eu dizia, turco é uma língua idiota. A sala virou um caos. Os primos começaram a gritar, as tias balançavam a cabeça em reprovação e a Fátima me olhava com os olhos marejados. Eu fiquei paralisado, sem saber como me defender, até que a campainha tocou. Aishi correu para atender e voltou com minha professora de turco, a senhora Demir, que ela tinha convidado de surpresa para mostrar à família como eu estava me dedicando a aprender o idioma. A senhora Demir deu uma olhada no tumulto e exigiu ouvir o áudio. Isso aqui foi editado, afirmou com firmeza depois de escutar com atenção. Tenho gravações de todas as aulas dos meus alunos para acompanhar o progresso. Esse rapaz nunca falou nada desrespeitoso. Na verdade, é um dos mais empenhados que já tive. Ela pegou o tablet e reproduziu as gravações originais, provando como a Zeynep tinha manipulado o áudio. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O rosto da Zeynep ficou vermelho de vergonha quando os familiares viraram os olhos para ela.
Fátima foi até a filha e deu um tapa no rosto dela. Que vergonha, menina, sussurrou. Tentar incriminar uma pessoa inocente dentro da minha casa. Mas a campanha da Zeynep não parou por aí. No mês seguinte, ela convenceu alguns parentes mais velhos de que eu estava de olho na herança da família. Mostrou extratos bancários forjados, dizendo que eu tinha dívidas enormes com o jogo e que estava planejando limpar as economias da Aishi. Os documentos pareciam super profissionais, com logo de banco e tudo. Dessa vez fui preparado. No próximo jantar de família, levei meu consultor financeiro, o Sr. Mac Victor Victoria, um senhor grisalho que cuida dos meus investimentos desde que me formei. Com toda a calma do mundo, ele apresentou meus extratos de verdade, mostrando meu emprego estável, minhas economias modestas e meu histórico de crédito limpo. Conheço esse rapaz há 5 anos, disse ele para todos os presentes. É um dos clientes mais responsáveis que tenho. Esses documentos que a filha de vocês mostrou são completamente falsos. As tias mais velhas que estavam me tratando com frieza a noite toda, de repente se mostraram arrependidas, me servindo mais comida e dando tapinhas no meu ombro. Zeynep saiu da sala de fininho, mas eu sabia que ela não tinha desistido. E de fato, a próxima tentativa foi ainda mais ousada. Durante um passeio da família num festival turco, ela descobriu panfletos nacionalistas no meu carro, cheios de frases anti-americanas e discurso extremista. Fez questão de encontrar os panfletos na frente de todo mundo, soltando um suspiro dramático, enquanto puxava os papéis debaixo do banco do carona. "Olha o que ele estava escondendo!" gritou em turco. "Tá tentando se infiltrar na nossa comunidade." Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Elif se adiantou. A irmã mais nova, quietinha, doce, que sempre ficava fora das brigas de família, ergueu o celular. "Tenho um vídeo", disse, simples assim. Vi a Zeynep colocando esses papéis no carro dele há 20 minutos. Ela deu play pro pessoal assistir. E lá estava, Zeynep olhando pros lados com nervosismo antes de abrir meu carro destrancado e enfiar os panfletos debaixo do banco. Os parentes que tinham se juntado em volta recuaram com nojo. "Eu só tava testando ele", gaguejou Zeynep, mas ninguém tava mais escutando. A coisa toda atingiu um nível assustador 3 semanas depois. Acordei com policiais batendo na minha porta. Tinham recebido uma denúncia de invasão no apartamento da Zeynep. Ela disse que eu tinha invadido e ameaçado ela, mostrando até um corte na mão como prova de agressão. "Senhor, precisamos que o senhor nos acompanhe para prestar esclarecimentos", disse um dos oficiais. Meu coração disparou. Peguei o celular. "Oficial, eu entendo, mas posso mostrar uma coisa antes? Eu tava numa aula de culinária ontem à noite. Aula de culinária turca, com 20 testemunhas. Abri as fotos no celular. Lá estava eu, de avental, coberto de farinha, ao lado da Fátima enquanto ela me ensinava a fazer a receita especial de börek dela. O horário das fotos mostrava que eu estava lá das 18h22, exatamente o período que Zeynep disse que eu tinha invadido a casa dela. A escola de culinária confirmou minha presença, e vários alunos testemunharam a meu favor. Os policiais se entreolharam. "Vamos ter que conversar com a senhorita Zeynep", disse um deles. Mais tarde, descobri que ela mesma tinha se cortado com uma faca de cozinha para parecer que houve luta. A polícia não encontrou nenhum sinal de arrombamento, nenhuma digital, nada que sustentasse a acusação. Ela recebeu uma advertência por denúncia falsa. A última briga aconteceu na festa de aniversário da Aishi. A família inteira estava reunida na casa da Fátima, as mesas cheias de pratos típicos. Eu tinha passado dias preparando um discurso em turco para, enfim, pedir a mão da Aishi oficialmente, na frente de todo mundo. Notei Zeynep rondando a mesa de comidas, me lançando olhares carregados. Quando a Fátima chamou todos para comer, estendi a mão pro prato que ela me deu, uma linda travessa com kebab de cordeiro e arroz. Mas Elif apareceu do meu lado. "Pega o meu agora! Confia em mim!", sussurrou com urgência. Troquei os pratos com ela no mesmo instante em que Zeynep se virava para observar. Elif deu uma garfada generosa na comida que deveria ter sido a minha, e começou a engasgar na hora. O rosto ficou vermelho. Ela tentava desesperadamente por água, os olhos cheios de lágrimas. A comida estava tão carregada de sal e pimenta que mal dava para engolir. "O que tem de errado com essa comida?", gritou Fátima, correndo para perto. Elif, ainda tossindo, apontou para Zeynep. "Ela colocou sal e pimenta demais nesse prato. Eu vi, era para ele", apontou para mim. O ambiente ficou em completo silêncio. Zeynep congelou, pálida. Foi então que enfiei a mão no bolso do casaco e puxei um caderninho. "Eu venho anotando tudo", falei, em um turco claro e firme.
alto o bastante para todo mundo ouvir. Cada mentira, cada armação, cada tentativa de destruir meu relacionamento com a Aish. A Elif tem me ajudado, e alguns primos também que já estavam cansados do comportamento da Zeynep. Entreguei o caderno nas mãos da Fátima. Dentro dele havia datas, horários, prints e testemunhos. Tudo, desde o perfil falso no Instagram até o boletim de ocorrência mentiroso. Tudo documentado com detalhes. Vários primos se adiantaram para confirmar que tinham visto as armações da Zeynep e estavam dispostos a testemunhar. As mãos de Fátima tremiam conforme ela folheava o caderno. Quando levantou os olhos para encarar Zeynep, seu rosto era pura decepção e fúria contida. "Você envergonhou a nossa família", disse ela, num tom baixo, mas cortante. "Mentiu, armou e tentou prejudicar um convidado dentro da minha casa. E pior, tentou destruir a felicidade da sua própria irmã. Mas mãe, ele não é turco", Zeynep rebateu, desesperada. "Eu só queria proteger a nossa família. A única pessoa de quem a nossa família precisa se proteger é de você", respondeu Fátima sem pestanejar. "Você não está mais convidada para os encontros de família até pedir desculpas, e que seja de coração, para sua irmã e para o namorado dela." Zeynep olhou ao redor, procurando apoio, mas só encontrou rostos desapontados. Até os parentes, que no começo eram desconfiados comigo, agora olhavam para ela com desprezo. Ela agarrou a bolsa e saiu correndo, chorando. A festa continuou sem ela, embora o clima tivesse mudado. Fiz meu discurso pedindo a mão da Aish, e Fátima, emocionada, deu sua bênção. O noivado estava oficializado. Meses se passaram sem nenhuma notícia da Zeynep. Ela não apareceu nas celebrações do Eid, nem nos aniversários da família, nem nos encontros de fim de semana. Fátima manteve firme a decisão de afastamento, mesmo com os pedidos ocasionais da Aish para amolecer o coração da mãe. Até que 6 meses depois, no nosso noivado oficial, Zeynep apareceu na porta. Estava diferente, mais humilde, sem aquela postura orgulhosa de sempre, com um olhar sincero de arrependimento. Ela se aproximou da nossa mesa, onde eu, Aish, Fátima e Elif estávamos sentados. "Preciso dizer uma coisa", começou em turco, e depois trocou para o inglês para que eu entendesse cada palavra. Eu estava errada, completamente, horrivelmente errada. Deixei o preconceito e a inveja falarem mais alto. Estava com ciúmes da minha irmã mais nova ter encontrado o amor antes de mim. Amor de verdade. E eu não conseguia aceitar que fosse com alguém de fora da nossa cultura. Então ela se virou diretamente para mim. "Você demonstrou mais respeito pela nossa família e tradições do que muitos homens turcos que conheço. Aprendeu nosso idioma, nossos costumes, nossa comida, fez minha irmã feliz de um jeito que nunca vi antes. Me desculpa por tudo o que te fiz passar." A sala inteira ficou em silêncio, esperando minha resposta. Me levantei e respondi em turco fluente, com um sotaque muito melhor do que meses atrás. "Zeynep, eu aceito seu pedido de desculpas. Família é tudo, e você é da família da Aish. Isso faz de você minha família também. Vamos começar de novo." Os olhos de Zeynep se encheram de lágrimas. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, ela me deu um sorriso verdadeiro, e então fez algo que chocou todo mundo. Foi até a mesinha do chá, preparou um copo de chá turco exatamente como eu gosto, nem muito forte, nem muito doce, e me serviu. "Bem-vindo à família", disse, me servindo como manda a tradição, pela primeira vez. A sala explodiu em aplausos. Fátima enxugava as lágrimas. Aish apertava minha mão debaixo da mesa, e até Elif, nossa aliada silenciosa durante tudo isso, sorria de orelha a orelha. Enquanto eu tomava o chá que Zeynep tinha preparado, me dei conta de que, às vezes, as batalhas mais difíceis não se vencem com força, mas com paciência, verdade e tempo para conquistar a confiança. Ao olhar em volta, para todos aqueles rostos que agora formavam minha futura família, finalmente unidos em celebração, eu soube que cada desafio tinha valido a pena. O caminho até a aceitação não foi fácil, mas me trouxe até aqui, esse momento, cercado por pessoas que me escolheram como parte da família, mesmo sem laços de sangue. A festa de noivado seguiu noite adentro, com os parentes dançando e cantando músicas tradicionais. Achei que enfim a paz tinha chegado. Mas enquanto eu e Aish ajudávamos a arrumar a bagunça, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem continha uma única foto, e meu estômago virou na hora. Era uma imagem minha da época da faculdade, numa festa em que eu tinha bebido demais, bagunçado, segurando uma garrafa de cerveja. A legenda dizia: "Sua família merece saber quem você realmente é." Apaguei a mensagem na hora, tentando me convencer de que não era nada.
Mas nos dias seguintes, começaram a chegar mais fotos. Fotos de viagens nas férias de primavera, festas da faculdade, momentos que eu mal lembrava. Cada uma delas cuidadosamente escolhida para me fazer parecer irresponsável, inconsequente, totalmente inadequado para uma família tradicional turca. O remetente sempre usava números diferentes, o que tornava impossível bloquear de forma eficiente. Ayşe percebeu minha ansiedade crescendo. Durante o jantar no restaurante turco preferido dela, estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. "O que foi? Você não para de olhar o celular!" Quis contar a verdade, mas alguma coisa me segurou. Depois de tudo o que tínhamos passado com a Zeynep, eu não queria trazer mais drama para nossa vida. É coisa do trabalho. Menti, forçando um sorriso. As fotos foram ficando piores. Alguém começou a editá-las para que parecessem ainda mais comprometedoras. Uma imagem onde eu segurava um copo d'água agora mostrava uma garrafa de uísque. Outra, em que eu estava com colegas mulheres de um grupo de estudos, foi cortada para parecer uma situação íntima. Quem quer que estivesse por trás daquilo sabia o que estava fazendo com edição de imagem. 3 semanas depois da festa de noivado, as fotos chegaram até a Fátima. Ela ligou para Ayşe chorando, exigindo uma explicação sobre as imagens vergonhosas que alguém havia colocado debaixo da porta dela. As fotos vinham acompanhadas de bilhetes digitados em turco, descrevendo festas selvagens, relacionamentos impróprios e um comportamento irresponsável. Ayşe nos levou correndo para a casa da mãe. Fátima estava sentada na sala, com as fotos espalhadas pela mesa de centro, o rosto uma mistura de mágoa e confusão. Os primos estavam reunidos, cochichando entre si. Até Elif parecia preocupada. "Explique isso", disse Fátima friamente, apontando para as fotos. Peguei uma por uma, com as mãos tremendo. "Mãe Fátima, essas imagens são da época da faculdade, mas foram manipuladas. Essa aqui eu estava num grupo de estudos, não numa festa. Essa outra não é álcool, era água. Alguém está distorcendo tudo. Quem faria uma coisa dessas?" perguntou uma das tias. Antes que eu pudesse responder, Zeynep entrou na sala. Olhou para as fotos e arregalou os olhos. "Eu não tenho nada a ver com isso", disse imediatamente. "Dou minha palavra. Eu nunca faria isso." Dessa vez eu acreditei. O choque no rosto da Zeynep era real. Não tinha como ser fingido. Mas se não era ela, quem poderia estar por trás disso? A resposta veio de onde menos esperávamos. Murat, primo da Ayşe e especialista em segurança digital, se ofereceu para rastrear a origem das fotos. Ele passou horas analisando metadados, rastreando e-mails e examinando as imagens manipuladas. O que ele descobriu deixou todo mundo em choque. As fotos foram enviadas de uma conta registrada com o nome de Emre Yilmaz, anunciou Murat no próximo encontro de família. O silêncio foi imediato. Emre, o ex-namorado da Ayşe da época da faculdade. Aquele cujo prato favorito era carne crua com cebola. Aquele com quem a família toda sonhava vê-la casada. "Isso é impossível", disse Ayşe com a voz trêmula. "O Emre se mudou para a Alemanha anos atrás. A gente não se fala desde que terminamos." Mas Murat tinha mais provas. Ele voltou para o país há 6 meses. E olha isso aqui. Ele mostrou postagens nas redes sociais de Emre, escondidas de Ayşe, mas visíveis para outras pessoas. Frases como "reconquistar o que me foi tirado" e "corrigir erros do passado." A sala explodiu em cochichos. Alguns parentes achavam que deveríamos confrontar Emre direto. Outros queriam envolver a polícia. Fátima ficou em silêncio, absorvendo tudo aquilo sobre o homem que, um dia, ela considerou como o genro ideal. "Deixa que eu resolvo isso", falei em turco. "Essa história é entre mim e ele." Ayşe segurou meu braço. "Não, a gente vai resolver isso juntos." Com a ajuda do Murat, descobrimos onde Emre trabalhava, numa empresa de importação e exportação no centro, especializada em produtos turcos. Chegando lá, a recepcionista avisou que ele estava em reunião. Esperamos. Quando Emre finalmente apareceu, parou no meio do corredor ao nos ver. Estava mais velho. O charme de universidade tinha dado lugar a um semblante endurecido. Ele olhou de Ayşe para mim e fechou a cara. "Precisamos conversar", disse Ayşe com firmeza. Emre nos levou para uma sala de reuniões pequena. Sentou de frente para a gente, com uma postura defensiva. "Soube que vocês ficaram noivos", disse em turco sem olhar para mim. "Parabéns." "Corta essa, Emre", rebateu Ayşe. "A gente sabe das fotos. Sabemos que foi você que mandou para minha família." A expressão dele vacilou. "Não sei do que vocês estão falando." Peguei o celular e mostrei as mensagens, as fotos, as evidências que Murat tinha reunido. A mandíbula dele se contraiu ao perceber que não dava mais para negar. "Você me deixou", disparou ele, virando-se para Ayşe. "Foram 5 anos juntos.
Nossas famílias tinham planos, e você jogou tudo fora pela sua carreira. E agora vai casar com esse estrangeiro? Eu terminei com você porque você era controlador, respondeu Aishi firme. Porque queria mandar na minha roupa, nas minhas amizades, no meu trabalho. E agora tá me perseguindo? A discussão foi esquentando. Henry se levantou, começou a andar de um lado para o outro, irritado. Tua família me acolheu. Sua mãe me tratava como filho. Aí você me humilha terminando comigo. Sabe o que as pessoas diziam? Que eu era fraco, que não conseguia segurar minha mulher. Então você resolveu destruir meu relacionamento? Perguntei, tentando manter a calma apesar da raiva. Ele se virou para mim com desprezo. Você não pertence à nossa comunidade. Tá só brincando de ser turco. Aprende umas palavrinhas, traz um baklava, mas nunca vai ser um de nós. Ele é mais turco do que você jamais foi, retrucou Aish, com os olhos brilhando de raiva. Ele respeita nossa cultura sem usar isso como arma. Aprendeu nossa língua para se comunicar, não para controlar. Honra nossas tradições sem distorcê-las. Henry soltou uma risada amarga. Vamos ver quanto tempo isso dura. Quando a novidade passar, quando ele se cansar de fingir, você vai voltar correndo. Saímos da sala sem dizer mais nada, mas eu sabia. Aquilo estava longe de terminar. Homens como Henry não desistem fácil, principalmente quando o orgulho tá ferido. O assédio só aumentou. Ele começou a aparecer nos lugares que a gente frequentava. O restaurante turco onde tivemos nosso primeiro encontro. A casa de chá onde eu praticava turco. O mercadinho onde eu comprava ingredientes para cozinhar. Sempre à distância. Sempre nos observando. Começou a espalhar boatos na comunidade turca. Histórias sobre meu passado. Que eu não respeitava as tradições. Que minhas intenções com a Aish não eram sinceras. Algumas pessoas que estavam começando a me aceitar voltaram a me olhar com desconfiança. Sussurros nos seguiam em eventos da comunidade. Uma noite, enquanto me ensinava a fazer café turco, Fátima suspirou fundo. As pessoas estão comentando, disse em voz baixa. Algumas famílias acham que devíamos repensar esse noivado. Meu coração afundou. Depois de tudo que a gente enfrentou com a Zeynep, passar por isso de novo era insuportável. Mas Fátima continuou. Eu disse que era tudo bobagem, que atitudes valem mais do que fofoca. Mas achei que você devia saber o que estão falando por aí. A coisa ficou ainda mais grave quando Emery conseguiu meu e-mail do trabalho. Começou a mandar mensagens para os meus colegas, fingindo ser alguém da empresa. E-mails com aparência profissional, dizendo que eu era instável, que tinha conflitos culturais e que planejava sair do país. Meu chefe me chamou para conversar, confuso com o conteúdo. Mostrei todas as provas do assédio e ele foi compreensivo, mas o estresse só aumentava. Aishi também começou a receber mensagens, fotos antigas dela com Emre, lembranças do passado, insinuações de que eles eram feitos um para o outro. Decidimos agir. Com a ajuda do Murat, documentamos tudo, cada aparição, cada mensagem, cada fofoca rastreada até a origem. Montamos um dossiê completo da campanha de assédio do Emre, mas ele era esperto. Nunca fazia ameaças diretas. Nunca cruzava a linha da legalidade. Tudo podia ser interpretado como coincidência ou mal-entendido. A polícia disse que, sem ameaças explícitas, não podia fazer muita coisa. O estopim veio num grande evento de família, num salão de festas. Era a comemoração da formatura de um primo da Aishi. A família inteira estava lá, junto com muitos amigos próximos. Eu conversava com uns tios sobre futebol turco quando Emre entrou. Não tinha sido convidado, mas agiu como se fosse da família, cumprimentando todo mundo, abraçando, beijando o rosto das tias. Muita gente ainda lembrava dele com carinho da época em que namorava a Aishi. Ele se movimentava pelo salão como um político em campanha, e eu vi o rosto da Aishi empalidecer quando ele se aproximou da nossa mesa. Fátima Anne, disse ele com um sorriso caloroso e usando o termo carinhoso para mãe. Você tá linda. Senti falta da sua comida. Fátima ficou visivelmente desconfortável. Henry, esse é um evento privado da família. E eu não sou família? Retrucou ele, com a voz carregada de falsa mágoa, alto o suficiente para todos ouvirem. Depois de tantos anos, só queria prestar meus respeitos. E se virou pro menino da formatura puxando um envelope do bolso. Pro seu futuro, disse, entregando o que parecia ser um presente generoso em dinheiro. O gesto foi milimetricamente calculado. Fez ele parecer generoso, ao mesmo tempo que nos colocava numa situação constrangedora. E durante toda a noite, ele foi trabalhando para me minar aos poucos. Quando eu falava em turco, ele corrigia minha pronúncia com um falso ar de preocupação. Quando eu ajudava a servir chá, ele fazia questão de comentar como antigamente se fazia direito. Quando os parentes mais novos vinham conversar comigo, ele logo interrompia para contar histórias sobre como ele conhecia suas famílias há mais tempo.
Aishi estava furiosa. Eu via suas mãos cerradas debaixo da mesa, mas criar um escândalo só jogaria o jogo dele. Ia fazer parecer que nós éramos os barraqueiros. Então engolimos seco e suportamos. Conforme a noite avançava, Henry foi ficando cada vez mais ousado. Num momento de silêncio, ele se aproximou direto da nossa mesa. Sabe, disse ele num tom casual, alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Tenho pensado em voltar pro bairro. Talvez abrir um negócio, um centro cultural turco. Algo para preservar de verdade nossas tradições. A indireta era clara. Ele queria se tornar uma presença constante na nossa vida. Foi então que Elif surpreendeu todo mundo. Quietinha, doce, sempre discreta. Levantou-se e encarou Emre. Você lembra da época em que namorava minha irmã? Perguntou com um tom quase inocente. Ele sorriu, achando que ela era uma aliada. Claro, bons tempos. E lembra dos hematomas? Continuou ela, ainda com a voz doce, mas agora com firmeza. Aqueles que ela escondia com maquiagem, das vezes em que ela chorava depois das brigas, e de como você agarrou o braço dela na minha festa de aniversário só porque ela falou com um colega de trabalho. A sala ficou em silêncio absoluto. O rosto do Emre ficou vermelho. Isso não é... Você tá lembrando errado. Eu tenho fotos, disse Elif simplesmente. Eu era nova, mas não burra. Documentei tudo porque eu tinha medo pelo que você fazia com a minha irmã. Quer que eu mostre pra todo mundo? Aishi olhava pra irmã, chocada. Nunca tinha contado à família sobre esse lado do relacionamento. Vergonha, orgulho. Mas Elif tinha visto tudo e tinha se preparado. Emre olhou ao redor, vendo os olhares começarem a mudar. A simpatia que ele havia cultivado evaporava à medida que todos reavaliavam suas memórias. Isso é um absurdo, gaguejou. Tô sendo caluniado. Zeynep foi a próxima a se levantar. Eu acredito na Elif, disse com firmeza. Também lembro de algumas coisas. Coisas que eu ignorei na época. Como a Aishi mudou enquanto namorava você. Como ela ficou mais quieta, mais cautelosa. Um por um, os familiares começaram a se manifestar. Pequenos detalhes que notaram, mas nunca conectaram. O comportamento controlador disfarçado de tradição. O ciúme mascarado de proteção. A manipulação apresentada como amor. A imagem cuidadosamente construída por Emre desmoronou. Ele se virou para Fátima, desesperado. Você me conhece? Você queria que a gente se casasse? Diz pra eles que isso tudo é mentira. Fátima se levantou devagar, com o rosto sério. Eu queria que minha filha casasse com um bom homem turco, disse em voz baixa. Fui cega pelas suas boas maneiras, pelo seu sobrenome, pela aparência das tradições. Mas um homem que machuca uma mulher não é um bom homem. Nem turco, nem de lugar nenhum. Ela se virou pra mim. Esse aqui, disse apontando pra mim, demonstrou mais respeito genuíno em 1 ano do que você demonstrou em 5. Ele aprendeu nossa língua pra nos entender, não pra controlar. Segue nossos costumes por amor, não por manipulação. Essa é a diferença. Henry saiu de lá humilhado. Sua reputação na comunidade estava destruída, mas eu sabia que ele não ia desistir tão fácil. Orgulho ferido é perigoso, especialmente em alguém que já mostrou tendências violentas. As semanas seguintes foram tensas. O assédio ficou mais explícito. Flores murchas deixadas no carro da Aishi. Ligações anônimas pro meu trabalho, fazendo denúncias falsas. Uma manhã, encontrei os pneus do meu carro furados. Não conseguimos provar que foi ele, mas sabíamos. Então começamos a mudar nossa rotina. Ficamos sempre atentos e documentamos tudo. A família se uniu em nossa volta, criando uma rede de proteção. Primos acompanhavam Aishi até o carro depois do trabalho. Tios apareciam por acaso na saída das minhas aulas de turco. Até a Zeynep virou uma espécie de guardiã. Usava sua experiência com manipulação para prever os passos do Emre. A gota d'água veio quando Emre tentou sabotar meu emprego diretamente. Ele apareceu no meu local de trabalho fingindo ser um cliente. Pediu para falar com meus superiores, alegando conduta antiética da minha parte. Tinha preparado e-mails falsos, testemunhos inventados, uma história toda armada para acabar com minha carreira. Mas a gente já estava pronto. Murat vinha monitorando as movimentações digitais do Emre fazia semanas. Já tínhamos alertado a empresa, mostrado as provas do assédio. Quando Emre chegou com suas mentiras, a segurança já estava de prontidão. O confronto no saguão do prédio foi rápido, mas definitivo. Emre, diante da ameaça de processo, perdeu o controle. Partiu para cima de mim, gritando em turco sobre honra e lugar que me pertence. A segurança o conteve na frente de todos os funcionários. O ataque físico, registrado pelas câmeras e presenciado por dezenas de pessoas, foi a prova que a polícia precisava. Ele foi preso, acusado de agressão e assédio. A comunidade turca, agora ciente de quem ele realmente era,
deu as costas completamente para ele. No julgamento, Aishi finalmente contou toda a verdade sobre o relacionamento deles. Elif apresentou as provas que tinha guardado por anos. Familiares relataram os episódios recentes de perseguição. Meus colegas de trabalho testemunharam sobre as tentativas de sabotagem profissional. O juiz emitiu uma ordem de restrição e obrigou Emre a passar por acompanhamento psicológico. A família dele, arrasada com a vergonha pública, o mandou de volta para a Alemanha logo após o julgamento. Seus laços com a comunidade turca foram cortados, sua reputação arruinada. O homem que tentou usar as tradições como arma acabou exilado pela mesma cultura que dizia proteger. Depois disso, algo bonito aconteceu. A comunidade turca, antes dividida por fofocas e manipulações, se uniu. Mulheres mais velhas procuraram Aishi para contar suas próprias histórias de relacionamentos abusivos. As mais jovens agradeceram por ela ter tido coragem de falar. A conversa mudou. Saiu do embate entre tradição e modernidade e passou a ser sobre respeito versus controle. Fátima organizou um jantar especial para me receber, dessa vez oficialmente na família. Sem testes, sem desconfiança, sem segundas intenções, só aceitação. Ela preparou seu ensopado de cordeiro especial, o prato que ela só fazia para a família de verdade. E enquanto eu comia, ela segurou minha mão. Você lutou pela minha filha, disse simplesmente. Não com os punhos, mas com paciência. Não com raiva, mas com a verdade. Isso é força de verdade. Zeynep, que agora era uma aliada inesperada, ergueu seu copo de chá. A família, disse ela em inglês, sorrindo para mim. A família de verdade. Aquela que a gente escolhe e pela qual a gente luta. A sala inteira concordou em coro. E ali, olhando ao redor, para aquelas pessoas que se tornaram minha família através de tantas provações, percebi que cada desafio tinha sido um teste. Não do meu vocabulário em turco, nem do meu desempenho cultural, mas do meu caráter. E de alguma forma, com a ajuda deles, eu passei. Mas a história ainda não tinha terminado. Faltava um último capítulo a ser escrito. Uma última ponte a ser cruzada. Nosso casamento se aproximava, e com ele, a integração final de duas culturas, duas famílias, duas vidas em uma só. As batalhas mais difíceis tinham ficado para trás, mas a celebração mais importante ainda estava por vir. Os preparativos para o casamento viraram um campo de batalha que eu jamais teria imaginado. 3 meses antes da cerimônia, Fátima convocou uma reunião familiar para discutir as tradições. A sala encheu de tias, tios e primos, todos com opiniões fortes sobre como deveria ser um casamento turco de verdade. Eu sentei entre Aishi e Elif, assistindo ao debate se desenrolar como se fosse um tribunal familiar. O primeiro conflito surgiu com a noite da Henna. Fátima queria manter a tradição, uma celebração só para mulheres. Mas Aishi queria algo mais moderno, onde eu também pudesse participar. As tias discutiram por horas. As vozes foram se exaltando. Copos de chá tilintavam nervosos nos pires. Zeynep, surpreendentemente, defendeu a nossa ideia de fazer uma celebração mista, ganhando olhares cortantes da geração mais velha. Depois veio o drama dos convidados. Fátima já tinha convidado 300 pessoas só do lado dela. Meus pais, que vinham de Ohio, tinham uma lista com 20 nomes. O desequilíbrio gerou cochichos sobre como a família americana era fria e sem laços comunitários. Eu passei várias noites ligando para parentes distantes, quase implorando para virem só para equilibrar os números. A escolha do salão virou outro campo minado. Cada local que eu e Aishi escolhemos foi rejeitado por um motivo diferente. Muito moderno, sem espaço suficiente para dança. Cozinha inadequada para preparar comida turca. Bairro errado. Depois de visitar 15 lugares, finalmente achamos um que agradava a todos. Só que aí descobrimos que o tio do Emre era dono da empresa de buffet mais usada no local. Isso gerou mais uma conferência familiar acalorada. Alguns parentes diziam que não podíamos correr o risco de ter qualquer ligação com a família do Emre. Outros diziam que evitar cada negócio associado a ele era inviável. Murat pesquisou fornecedores alternativos enquanto as tias debatiam na cozinha, com as vozes ecoando pela casa. A situação piorou quando descobrimos que alguém estava ligando para os fornecedores dizendo que o casamento tinha sido cancelado. A floricultura, o músico, até o imã, todos tinham recebido ligações anônimas. A cada vez, precisávamos ir pessoalmente, levando testemunhas da família para confirmar que o casamento estava de pé. O estresse já estava estampado no rosto da Aishi, que tentava equilibrar o trabalho com o controle de danos. Meus pais chegaram 2 semanas antes do casamento, animados, mas sobrecarregados.
As tentativas da minha mãe de cumprimentar em turco encantaram Fátima no início, mas os choques culturais apareceram logo de cara. Ela trouxe linguiças de porco como presente de uma fazenda local, sem saber que era proibido. No primeiro dia, entrou de sapato na casa. Abraçou os primos homens da Aixe, causando murmúrios escandalizados. Eu virei tradutor e mediador cultural em tempo integral. Durante um jantar na casa da Fátima, meu pai pediu uma cerveja. A sala ficou em silêncio. Improvisei e disse que ele queria ayran, o iogurte salgado, embora não fosse nada disso. Minha mãe elogiou a comida dizendo que era quase tão boa quanto a grega. Quase causou um incidente diplomático. A despedida de solteiro revelou ainda mais diferenças. Meus amigos americanos queriam atividades tradicionais deles, enquanto os costumes turcos pediam algo mais familiar, mais sóbrio. A solução foi um jantar em um restaurante turco, mas o clima pesou quando meu colega de faculdade fez piadas sobre dançarinas do ventre. Os primos homens da Aixe trocaram olhares nada amigáveis enquanto eu mudava de assunto na hora. Enquanto isso, Aixe enfrentava suas próprias batalhas. A cerimônia tradicional de entrega de ouro virou uma competição. Tias tentavam superar umas às outras nas quantidades de joias. E sempre alguém comentava: a família do Emre teria dado muito mais. Aixe engolia a raiva e sorria educadamente diante de cada comparação. E eu só podia observá-la do outro lado da sala, sentindo-me impotente. Uma semana antes do casamento, veio o desastre. O músico nos ligou dizendo que a van dele tinha sido vandalizada, todos os instrumentos destruídos. A banda substituta que conseguimos tocava um estilo completamente diferente. Depois, a floricultura relatou um arrombamento, e o único pedido danificado era o nosso. As coincidências estavam específicas demais para serem obra do acaso. Murat investigou e descobriu a verdade por meio das câmeras de segurança das redondezas. Um primo do Emre, querendo vingança pela humilhação da família, tinha orquestrado tudo. A família ficou furiosa. Acionar a polícia significava atrasos, escândalo e exatamente o tipo de drama que queríamos evitar. Em vez disso, a rede de apoio da família entrou em ação. Zeynep usou seus contatos e arranjou um músico ainda melhor. Elif organizou os primos mais jovens para vigiar os fornecedores. Os tios se revezavam para fazer plantão no salão. A resposta da comunidade turca foi rápida e unida, transformando nosso casamento em um evento protegido. Meus pais, vendo tudo isso de perto, finalmente entenderam a força dos laços familiares turcos. Minha mãe parou de reclamar do tamanho da lista de convidados. Meu pai começou a aprender frases básicas em turco, treinando com a ajuda da Fátima. A crise acabou unindo as culturas de um jeito inesperado. A noite da rena chegou com seus próprios desafios. As mãos da Aixe tremiam enquanto as artistas desenhavam os traços delicados. Tradicionalmente, a noiva chora durante esse ritual, mas as lágrimas dela pareciam reais demais. Mais tarde, ela contou que tinha recebido uma mensagem naquele dia. Uma foto dela com o Emre, de anos atrás, com a frase "Lembra de quando você era feliz?" Rastreamos a mensagem até um celular descartável, mas o estrago já estava feito. Aixe passou a noite anterior ao casamento questionando tudo. Encontrei ela às 3 da manhã no quarto de infância, na casa da Fátima, olhando fotos antigas. Conversamos até o sol nascer, sobre medos, sonhos e o peso das expectativas familiares. O dia do casamento começou num caos controlado. 500 convidados exigiam logística de evento militar. O meu lado da família ocupava apenas 3 mesas. O resto do salão era da família da Aixe. O contraste era gritante, mas já não era motivo de vergonha. Minha família pequena tinha provado seu valor nos testes que enfrentamos juntos. Durante a cerimônia, justo quando o imã começou a falar, um burburinho surgiu no fundo do salão. A mãe do Henry tinha aparecido, sem convite, vestida de preto como num funeral. A segurança se aproximou para retirá-la, mas Fátima levantou a mão. Numa atitude que surpreendeu todos, ela foi até a antiga amiga, falou algo baixinho e a levou até uma cadeira nos fundos. Depois, explicou: "Até o luto merece ser testemunhado." A mulher assistiu calada à cerimônia e foi embora logo em seguida. Sua presença, em vez de estragar o momento, acabou dando ainda mais significado à nossa união. Tornou tudo ainda mais conquistado. A cerimônia de entrega de ouro foi avassaladora. Tantos colares, pulseiras e brincos foram presos na Aixe que ela mal conseguia ficar de pé. Cada peça vinha acompanhada de bênçãos e, às vezes, de alertas. "Não esqueça suas raízes", murmurou uma tia. "Ensine seu marido a respeitar nossa cultura", disse outra. Eu vi Aixe carregar aquele peso com elegância e entendi naquele momento o que ela carregava por nós dois.
O discurso dos meus pais surpreendeu a todos. Meu pai memorizou uma bênção em turco, pronunciando cada palavra com esforço e respeito. Minha mãe presenteou Ayşe com o colar de pérolas da minha avó, explicando em turco quebrado que ele tinha mais de 100 anos de história. Fátima chorou. Pela primeira vez, ela viu o quanto minha família também estava disposta a construir uma ponte entre os nossos mundos. A dança começou com música tradicional turca. Eu tinha praticado por meses, mas ainda tropeçava nos passos. Os parentes aplaudiam meus esforços, não mais zombando, mas torcendo de verdade. Quando a música americana finalmente tocou, a família da Ayşe assistiu impressionada, enquanto meus pais, normalmente reservados, se transformavam em dançarinos animados e completamente desajeitados. Perto da meia-noite, Elif me puxou de lado, aflita. Ela tinha notado um homem filmando os convidados com equipamentos profissionais, fazendo perguntas estranhas sobre o nosso relacionamento. Murat investigou e descobriu que era um blogueiro famoso por expor casamentos multiculturais falsos. Ele havia se infiltrado na festa. Conseguimos removê-lo discretamente com a ajuda da segurança, mas não antes de ele gravar horas de material. O incidente foi um lembrete. Os desafios ainda não tinham acabado. A certidão de casamento não encerrava o escrutínio, nem as negociações culturais, nem a necessidade constante de provar quem éramos. Mas olhando para Ayşe rindo com minha mãe, vendo Zeynep ensinando meu pai a dançar dabki e Fátima sorrindo de orelha a orelha com orgulho, eu soube que a gente tinha construído algo mais forte do que qualquer oposição. Enquanto os convidados iam embora, todos levando pratos cheios de comida, como Fátima insistia, o peso da nossa trajetória bateu forte. Desde aquele primeiro café da manhã assustador até aquele momento, cada obstáculo nos moldou. Os perfis falsos, as gravações editadas, as tentativas de sabotagem, os conflitos familiares, tudo nos obrigou a lutar por nossa escolha. Ayşe me encontrou na sacada, ainda vestida com um pesado vestido de noiva. Ficamos ali juntos, observando os últimos convidados se despedirem. Sua mão encontrou a minha. A rena já tinha desbotado, mas ainda era visível. Lá embaixo, meus pais ajudavam Fátima a limpar tudo, se comunicando com gestos e sorrisos quando as palavras falhavam. Sem arrependimentos? Ayşe perguntou encostando a cabeça no meu ombro. Pensei em tudo o que a gente enfrentou, e no que ainda viria. A filmagem do blogueiro apareceria em algum momento. O ressentimento da família do Emir não sumiria de uma hora para outra. Os choques culturais continuariam. Meu turco nunca seria perfeito. A família dela sempre compararia. Os desafios eram reais, constantes e, em certo nível, permanentes. Mas isso aqui também era. Fátima me chamando de filho ao se despedir. Meus pais planejando a próxima visita, determinados a aprender mais turco. Elif me mandando memes engraçados sobre confusão cultural. Zeynep nos defendendo ferozmente de quem questionava nosso casamento. Murat me ensinando jogos de cartas turcos. E os primos que agora me tratavam não como o americano que casou com a Ayşe, mas simplesmente como parte da família. Na manhã seguinte, encontramos os presentes de casamento empilhados no apartamento da Ayşe. Entre eles, havia um pacote cuidadosamente embrulhado, sem cartão. Dentro, um conjunto de café turco, tradicional, sofisticado, caríssimo. Nunca descobrimos quem enviou, mas Ayşe achava que foi alguém que não podia nos apoiar publicamente, mas quis reconhecer nossa união em silêncio. Naquela tarde, meus pais insistiram em levar Fátima a uma lanchonete americana antes do voo. Ver ela tentando comer panquecas com garfo e faca, enquanto minha mãe ensinava o jeito certo de derramar o maple syrup, me fez perceber: integração é uma via de mão dupla. Fátima saiu de lá com uma caixa de maple syrup e promessas de visitar Ohio. O artigo do blogueiro saiu uma semana depois, colocando em dúvida a autenticidade do nosso casamento com vídeos editados seletivamente. Mas a resposta da comunidade turca nos surpreendeu. Amigos nos defenderam em peso, compartilharam histórias próprias de casamentos multiculturais e expuseram o viés do blogueiro. Zeynep liderou a ofensiva. Pela primeira vez, suas habilidades com redes sociais foram usadas para o bem. Começamos nossa vida de casados com seu próprio ritmo. Os cafés da manhã de domingo na casa da Fátima continuaram, mas agora com meus pais participando por videochamada. As aulas de turco deixaram de ser sobre sobrevivência e passaram a focar em sutilezas. As reuniões de família deixaram de ser um teste e viraram simples convivência. A integração era bagunçada, imperfeita, mas verdadeira. 3 meses depois, na formatura da Elif, fui convidado a fazer um discurso em turco. Não foi perfeito,
Meu sotaque ainda aparecia, mas era fluente o suficiente para expressar meu orgulho pelas conquistas da minha cunhada. A família aplaudiu, não pela fluência, mas pela intenção por trás de cada palavra. Foi aí que eu soube. Deixei de ser um forasteiro tentando se encaixar. Agora eu pertencia.